Eu sou a Isa Porcioli e tá começando o Sacodecast. I'm gonna roll with you till the day I die. A minha convidada de hoje, ela tá vindo pela segunda vez aqui no Sacode. Vai ser um bate-papo internacional, porque ela não é do Brasil, ela mora em Madrid, ela é especialista em carreira. Então a gente vai falar sobre uma pauta super importante: saúde mental no trabalho. Seja muito bem-vinda, Daniela do Lago. Isa, obrigada aí pelo convite. É um Ai. prazer estar aqui. É sempre gostoso demais estar aqui, ainda mais falando mais ainda, né, de matemática bacana, como liderança, saúde mental. É um assunto Exatamente. delicado e importante para todo mundo que trabalha. Exatamente. E eu tô muito feliz de te receber pela segunda vez no Eu que Sacode. agradeço. Da última vez eu ganhei vários livros, né? Olha, eu Isso. até trouxe eles Eba, aqui. é isso. Eu é. levei eles comigo na minha viagem. Eu viajei um mês, levei alguns. Inclusive, Ela Sou Eu. Isso. Eu ainda não finalizei, mas tô quase lá. Você sabe que agora em outubro, já em outubro, ele lança na Espanha, né? O livro Ela Sou Eu. Então, ele ficou com uma capa diferente. Ah, tá com uma capa diferente? Porque é toda uma, né, a bibliografia do livro, enfim, o registro do livro, ele é diferente para fazer isso no mercado europeu. Então, e aí também eu tive que editar algumas coisas. Então, ele já tem uma edição nova aqui. Então, assim que eu lançar em outubro, aí eu já libero também para venda aqui no Brasil. Mas que legal, bom saber que você deu uma fuçada, que você se interessou, né? Claro, com certeza. Essas temáticas todas, né, que a gente fala de comportamento, do feminino, né, de liderança, são essa estrada que eu pego. O livro Ela Sou Eu tá bem bonito, gente. Ele fala de ancestralidade, né, de força feminina. Você tem bastante. Ai, Então, obrigada, né? olha, obrigada. Sobre liderança, você também é mentora, certo? Me Isso, conta é. mais um pouquinho sobre isso. Isso, é o Sobre trabalho as que eu mentorias. faço. Eu faço esse trabalho há mais de 20 anos, né? Eu atendo uma série de executivos, as empresas me contratam, ou às vezes, em menor escala, a pessoa física chega, né? Então, vem o executivo para ele pegar essa orientação. E a minha especialidade, que eu trabalho com comportamento no trabalho, é trabalhar essas questões da gestão, da liderança, né? Então, eu atendo muito CEOs de empresas, diretores, os gerentes, a forma dele se comportar, porque muitos eu não sei se as pessoas que estão assistindo aí que ocuparam cargos de liderança, geralmente eles têm excelentes resultados técnicos e aí são promovidos a líder. E aí depois ele não é preparado para o exercício da liderança. Então, eu preparo. Então, são reuniões semanais, ou a cada 15 dias, de 1 horinha a cada, que a gente fala um pouquinho de autoconhecimento e da atuação dele dentro da empresa. Porque uma coisa é eu dar um treinamento de liderança em que eu nivelo o conhecimento. Certo. Agora, cada um tem uma prática, tem uma experiência. A empresa tem um segmento específico. Então, aí eu vou na particularidade. O meu trabalho é artesanal, gente. Artesanal, É. exatamente. E aí, seu maior foco são esses CEOs, essa Isso, galera que tá num patamar já… Isso, é alta gestão. A alta gestão, Eu dou exato. treinamentos para todos os níveis hierárquicos nas empresas. Tanto é que eu vim aqui para o Brasil, nessa temporada, fiquei 2 semanas. Uma semana toda eu fiquei em uma série de empresas trabalhando, dando esse tipo de treinamento. Mas, de repente, gente, não existem cargos de diretores e presidentes para todo mundo. Então, Exatamente. Isso que eu então, queria geralmente saber. são menos, obviamente, né? Um CEO da empresa, 2, 3 diretores, né? São os herdeiros. Então, né, uma série de empresas familiares que estão num processo de sucessão, né? De conselho, montar um conselho da empresa. Então, é exatamente ali que eu atuo. Uhum. Então, Isso, o pessoal que tá assistindo, que sente uma necessidade de aprender mais, como uma especialista em carreira, a pessoa que tem sede por vencer na vida, mas ainda Isso, não é um CEO, pode entrar em contato com você também? Como que funciona? Também pode. E é óbvio que eu faço, né, gente? Eu sempre, eu recebo muita solicitação e eu tenho um questionário, Tá. né? Em que eu identifico, porque, gente, nem todo mundo precisa dessa orientação, viu, Isa? Ah, é? Nem todo mundo precisa. Eu falo assim, é igual a gente, todas as vezes que você tiver dúvida sobre sua carreira, você trace um paralelo com a natureza, né? A natureza é perfeita. Então, se eu tenho aqui, imagina que eu tivesse uma árvore para colher um fruto, seja uma maçã, uma laranja do pé, eu só posso tirar uma única vez. E ela tem que estar no ponto, ó, certinho, é um ponto maduro.
se eu tirar esse fruto antes, eu perco esse fruto, eu não consigo devolvê-lo. A lógica dessa orientação é a mesma. Se você precisar de uma orientação assim, você vai fazer uma única vez. Entendeu? E você tem que estar no momento de maturidade. E a maturidade, Isa, não vem da sua idade cronológica. Tem Exatamente. pessoas que são avançados cronologicamente, são extremamente maturos na parte emocional. E tem outros jovens como vocês, são extremamente maduros. E aí eu tenho um questionário que eu vou analisar se aquele profissional está apto ou não nesse momento para fazer essa orientação. Porque, de repente, vamos pensar que você fala assim, Dani, eu quero muito fazer uma orientação com você. Eu falo, ok. Você fala, eu quero, vamos, tô afim, vambora. E aí eu faço questionário com você, eu identifico, falo, Isa, ó, ainda não tá na época. Daqui uns 3 anos você me busca. Daqui uns 5 anos você fala comigo de novo. Eu falo, hoje o que você precisa é esperar. Hoje que você estuda isso, isso, isso. Leia tal livro, faça um treinamento tal. E eu dou o caminho das pedras também. Porque para mim não interessa, esse tipo de trabalho que eu faço, eu não tenho interesse em escalar o que as pessoas falam. Ah, entendi, eu Entende? Por entendi. quê? Porque é de tamanha responsabilidade. Isso que eu E tava aí, e é um pensando. trabalho poderoso que vai ao encontro se você estiver no momento certo. Então, se o fruto eu tiro da árvore e ele tá pronto para o consumo, eu faço um monte de coisa. Agora, se ele tá verde, eu não consigo fazer nada. Entendeu? Então, o meu sucesso como profissional nesses anos todos, ele está diretamente ligado ao sucesso dos profissionais que já trabalharam comigo, né? Então, eles que hoje, por exemplo, eu só trabalho com indicação, né? Então, eu nem tenho mais agenda para prospectar novos Aham, profissionais, né? sim. Então, mas isso deriva dessa estrada toda e dessa responsabilidade, esse cuidado que eu tenho. Aham. Então, é isso. Então, todo mundo pode? Olha, poder você pode, né, eu acho que é o primeiro passo, né. Agora, de repente, eu falo assim: "Poxa, ainda não tá na época", espera um pouquinho. E Uhum. tá tudo bem, né, porque senão fica todo mundo nessa. Isso, gente, vai ao encontro da temática que a gente tá falando hoje, da saúde mental. Da saúde Porque a mental, gente tá bem exatamente. doido, né, achando que eu tô perdendo tudo, então Que a eu gente quero tá fazer tudo. atrasada, é tudo Exato. pra ontem, né, Eu essa tô perdendo, eu tô ansiedade. perdendo, eu tô perdendo. Uhum. Você sabe, eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas há Sim. 18 anos nos MBAs. E assim, imagina, eu tinha 27 anos de idade, né. E aí, eu sempre tinha alunos que eram mais velhos do que eu. Agora, por exemplo, tem alunos meus que têm 22 anos, 23 anos, acabou de sair da faculdade, já vai para o MBA. Aí eu falo assim: "Calma, né, você precisa de um tempo trabalhando para você ter essa experiência". Então, mas o mundo tá bem acelerado, e aí as pessoas ficam nessa ansiedade. Então muitas das pessoas me escrevem, eu respondo todo mundo, entrego o questionário e falo: "Ó, ainda não tá, fica tranquilo", eu tranquilizo, né. E aí Uhum. se sim a pessoa tá na época, eu falo assim: "Ó, você tá no tempo Uhum. certinho, E vamos seguir". eu queria entender melhor essa pessoa que tá no tempo certo. Eu já tô Tá, imaginando, uma pessoa mais madura ali, que tá como você falou, né, num super cargo. E aí, mas essa pessoa tem que estar num super cargo e tá enfrentando dificuldades. Porque sim. se a pessoa tá no super cargo e tá conseguindo lidar sozinha, ela não vai procurar ajuda. Geralmente o que acontece, né, o autoconhecimento ele é importante. A maior parte das pessoas, se você enxergasse todos os seus erros ou até os acertos, entendeu? Porque também tem gente que não sabe de suas próprias qualidades, tá? Eu tô pra te dizer que a maior parte das pessoas acha o alecrim dourado, né? O alecrinzão, assim. Geralmente nas empresas o que acontece? Os próprios liderados, o RH da empresa me busca, fala: "Olha, tô tendo um problema aqui com esse diretor. Tô tendo um problema aqui com esse CEO. Olha a forma como esse cara fala, olha como a equipe dele está". Entende? Então, é a parte comportamental. Então, um indício, por exemplo, queda de produtividade, irritabilidade da galera, falta de atenção de todo mundo. E aí, de repente, alguém fala com alguém do RH, não sei o quê, as pessoas me acionam. E aí eu vou conversar. Ou até o próprio líder, ele fala assim: Daniela, eu tô com um problema com a minha equipe. É a minha equipe que é o problema. Ah, nunca sou Aí, eu, né? Nunca sou exatamente, eu, é sempre o é. outro. Aí eu vou conversar com ele, aí eu falo assim: "Olha, vamos conversar com você, né, o trabalho". E assim, gente, não necessariamente representa só uma dificuldade. Às vezes, esse executivo, ele fala assim: "Eu quero ter alta performance",
né? Aham. E fazendo as mesmas coisas, você obterá os mesmos resultados. Então, de repente, ele fala assim: Daniela, vem aqui, passa esse scanner aí, onde eu preciso desenvolver para eu ter a alta performance, para eu Uhum. expandir, para eu crescer. Sim. Então, não necessariamente é só um problema. Às vezes, tô para te dizer que a maior parte dos problemas são os outros que indicam. Fala assim, ó, chefe, vamos olhar isso. E às vezes é difícil, gente. O cara ele tem um alto cargo na empresa, entende? E aí as pessoas precisam de alguém de fora para falar com ele, né? Então, porque aí fica. Eu assino um contrato de confidencialidade, porque a gente fala de coisas muito pessoais, né? Eu não tenho Nossa. como E trabalhar não só isso. pessoais do CEO, mas pessoais, assim, da empresa, né? Exato, Sigilos de dentro de uma é empresa, isso não mesmo, é? né? Porque às vezes, gente, ó, ninguém erra de propósito, né, Isa? Eu lembro dessa frase. Eu Exato, guardei essa. entendeu? É, Ninguém chega de manhã. Você não chega aqui e fala, eu tô louca pra dar uma erradinha aqui no trabalho. aham. Você não faz isso. E se a pessoa está errando, é porque ela não sabe fazer o certo. Se ela soubesse, ela não erraria. Principalmente num ambiente que é tão sensível como é o trabalho. Então, vale a gente ter um olhar, né, diferenciado para isso, né? Então, eu sempre com um jeitinho, então, eu assino um contrato de confidencialidade, porque eu preciso investigar. Às vezes, gente, o seu chefe, ele tá com essa dificuldade, porque ele tá sofrendo uma outra área da vida dele que ele não sabe lidar. Você acha que é todo mundo que faz terapia? Você falou É. tudo, você Não falou tudo. E é tudo muito Deveria, viu, conectado. gente? Eu É, recomendo eu terapia também. pra todo mundo, entende? Só os corajosos fazem terapia. É Sabe que a verdade. profissão hot para a próxima década, no mínimo, terapia, né? Psicologia, né? Psicologia. Com Exatamente. É certeza. sem errar. Aham. E sobre essa questão que você falou da maturidade, eu sempre soube, né? Pensei, sempre não, mas eu sei que existem vários tipos de maturidade, né? É. Como você estava comentando. E muitas vezes, alguém quer, por exemplo, expandir, o profissional quer expandir, ele quer ser uma pessoa melhor. Só que ele ainda não tem a mentalidade, o mindset ali pra Exato. atingir aquilo, É né? isso. Então, às vezes até jovens aqui que estão ouvindo o podcast, você É. quer, eu quero crescer na minha carreira, eu quero ganhar mais, eu quero mais. Só que Exato. às vezes você não tem a mentalidade, Exato. você não Você não está, tá você não tá pronto. pronto, você não Você não tá tá pronto. maduro pra atingir aquilo que você quer. E aí é uma mudança aqui dentro Isso. pra depois o seu comportamento mudar. E para esperar, né, gente? Conforme eu falei, tá com dúvida sobre sua carreira, trace um paralelo com a natureza. Então, por exemplo, se você quer colher uma maçã e o que você tem hoje são sementinhas de maçã, você vai demorar um tempo para colher isso. Então, na sua estrada de carreira, a lógica é a mesma. Não adianta você querer acelerar. Tem certas coisas que só chegam depois de determinada idade. Então a gente vai ter que esperar, né? Uhum. E como você falou, né, que o RH entra em contato com você, você deve ver muitas equipes que estão esgotadas, né, que estão É. assim sobrecarregadas. É. Como a gente observa que aquela equipe tá esgotada? Então, e aí vem, por exemplo, o não atingimento de metas, né? Aí tem dois poréns. Ou às vezes a liderança coloca uma meta absurda. Porque fala, vou pôr uma meta aqui, eu tenho certeza que a galera não vai alcançar, mas se eles alcançarem aqui, eu já tô bem. E aí ele esfola, eu falo que é a meta do esfola, né? Ele vai esfolar aquela galera. Agora, pra que você tá fazendo isso? Sobrecarregar a galera, né? Nossa, como Sobrecarrega, eu já vi isso. Então, Eu já vi isso acontecer é. demais. A pessoa coloca lá pra você, até propostas assim, ó, eu vou te colocar uma meta, aí a pessoa coloca a meta lá em cima, que humanamente Ele já não sabe que não vai humanamente dar. não é possível, né? É. E aí a galera fica todo mundo enlouquecido. E assim, gente, no Brasil, 15% dos brasileiros sofrem de ansiedade severa. De outros níveis de ansiedade, a gente tem mais porcentagem. Então, isso é um primeiro ponto, né? Então, para que eu vou dar gatilhos assim? Veja bem, eu não estou dizendo que as empresas não têm que ter meta, tem que ter. Óbvio que tem que ter. O líder tem que colocar isso. A empresa gira em virtude disso. A gente tem que ter as metas e tem que desafiar essa galera, né? Um líder também, viu, gente, que só olha para as pessoas, ele perde o resultado. Um líder que só olha para o resultado perde as pessoas. Então, tem que ter esse equilíbrio, né?
Então, como eu consigo identificar que minha equipe está sofrendo em termos de saúde mental? Quando eu não tenho esse atingimento de metas, quando eu tenho uma irritabilidade, o clima tá esquisito daquela galera, quando eu tenho falta de engajamento, sabe? O engajamento eu chamo é vestir a camisa, né, da empresa, assim. Fala, poxa, tamo junto, vamos nessa. Tem picos de trabalho, gente. O meu trabalho às vezes tem pico. Eu falo, puxa, eu preciso e trabalho até tarde, mas não pode ser sempre. Entendeu? Então são picos de trabalho. E aí eu vejo o comprometimento dessa galera quando eu preciso sei lá, da força-tarefa durante um período aí. Então, por exemplo, o absenteísmo, então a falta excessiva das pessoas, então todo mundo mandando um atestado e tal. Então são sinais os quais eu preciso olhar, né? Esse ano, aqui no Brasil, a gente tem a NR1, que é a norma sobre saúde. E a saúde no contexto global, sua saúde física, então a ergonomia no trabalho, né? Então isso, por exemplo, as pessoas são diferentes. Nós somos mulheres altas. Então, Somos. a gente, se a gente trabalhasse, vamos pensar que a gente trabalha numa empresa de telemarketing. Aí eu preciso de uma cadeira, né? A posição da minha cadeira, né? Eu sou uma mulher grande, alta e tal, ela é diferente, às vezes, de uma posição de uma cadeira de uma pessoa que é baixinha. Exatamente. Né? Então tem, Exatamente. tem esses detalhes. Então, por exemplo, são detalhes físicos. Se a gente trabalhasse numa linha de produção, um ruído gigantesco de uma máquina, também. Então, isso causa um problema e tal. Agora, em maio desse ano, a gente teve uma revisão e eles colocaram. Isso sempre esteve presente na NR1, porém, agora com um novo texto para o entendimento. Então, problemas de saúde mental, psicossociais, estão atrelados de responsabilidade do empregador. Então, a gente tem que olhar. Então, exemplo, gente, depressão, ansiedade, né? Algumas empresas também não estão sabendo lidar com isso. Como é que você vai chegar para os seus funcionários e vai falar assim, eu quero saber todo mundo aqui que toma um remedinho tarja preta. Quem é que vai falar isso, né? É deselegante Agora, fazer assim, né? então, mas aí que tá. E aí, por isso que esse é um assunto. E parabéns por abordar este assunto no podcast. Gente, olha que interessante, não é demais isso? Porque esse é um assunto importante. As empresas estão perdidas, né? No Brasil tem muita temática, então eu espero que realmente esse podcast, ó, viralize. Então, se você está assistindo, manda aí para o RH da sua empresa, manda para o seu chefe, para realmente a gente discutir essas questões e trazermos algumas ações que vão melhorar a sua vida no trabalho. Exatamente. Pega o link, galera, e fala assim: olha que bacana. A Isso, Daniela do Lago, ela é especialista em carreira. Ela entende de gestão de pessoas, de liderança. Ela pode Exato, agregar na nossa empresa, não é? É isso Aham. mesmo. Porque agora que eu compreendi melhor os perfis que você trabalha, cara, já caiu várias fichas que eu vou te indicar. É. Não, de verdade. Eu falei, cara, É. nossa, como você é uma solução. É verdade, Você é uma gente. Não é, Daniela? Você é uma solução. É isso mesmo, É. gente. Porque assim, e vou além, hein, Isa, as pessoas que estão na alta gestão, ela é solitária. Ela é solitária. Se o líder, se a gente acerta, todos nós acertamos. Então, a equipe acertou. Se a gente erra, é a cabeça do líder que tá. Então, assim, é muita pressão. É solitário. Quanto maior o degrau, maior o nível, menos com gente você tá. Então, eu sempre brinco, eu falo assim, às vezes o presidente da empresa chega e fala assim, gente, teve uma ideia. Vamos todo mundo chegar amanhã, vamos chegar vestido de melancia. Todo mundo fala, ai, chefe, que ideia boa. Entendeu? Raridade alguém vai falar, escuta, amigo, ó. Você tá doido. Não, entende? quando é assim, a gente só abaixa a cabeça e aqui, ó. Entendeu? Você falou, Não tá fala, falado. não tem Ainda essa mais abertura. A pessoa tá num cargo aqui. Você é um funcionário. Ele pede pra ir de melancia, a gente tá com a Exato. melancia na cabeça no dia seguinte, né? Então, Né? assim, e aí eu chego e falo assim, olha, por favor, venhamos e convenhamos, vai, isso não tá legal. E eu converso com um monte de gente na empresa. Daí eu falo melhor pra eu saber desse executivo, porque às vezes ele fala dele, né? Uhum. Aí eu converso com a equipe dele, vou na empresa, converso com um monte de gente pra eu entender onde realmente eu posso ajudar aquele executivo, né? Então, assim, voltando, né, do nosso tema, né, de trazer isso, porque agora isso é de responsabilidade. Agora, veja bem,
vamos imaginar esse seguinte caso, Isa, né? Imagina que eu tenho uma funcionária A, sei lá, Tá. tá? A E Ana. aí, Exemplo. A Ana. A Ana. Começa com A. A Ana, ela tá com problema na casa dela. Entendeu? A cidade, por exemplo, eu vim pra cá hoje, eu peguei quase 2 horas de trânsito. Tava uma chuva, né? Tava uma Exatamente. Então, ou chuva. seja, a pessoa para ir trabalhar 2 horas de trânsito, para voltar, mas ó, mínimo 4 horas por dia dentro do carro. E aí você precisa chegar de manhã, você tem que acordar mais cedo ainda, porque os horários de pico. Então, de repente, às vezes tem pessoas que gastam 5 horas todos os dias para ir trabalhar. Além disso, a Ana está com problema no seu casamento. Sei lá, o marido foi embora, ou, sei lá, vice-versa. Ela tá tendo que cuidar dos filhos, aquela coisa toda. E alguém, um ente querido dela, tá com uma doença Y. E ela tá muito abalada com essa situação. E, de repente, a Ana começa a tomar um remédio, porque foi recomendado, por, sei lá, por um psiquiatra, um terapeuta, para ela lidar melhor com isso. Então, ela apresenta um quadro depressivo. E os resultados dela na empresa estão prejudicados em virtude disso. Gente, quem não oscila, pelo amor de Deus, quem não passa por situações complexas. Só que a Ana está nesse estado dessa saúde mental abalada, não é por causa da empresa, e sim por outras questões. Sim. Então, esse é o caso Questões da Ana. externas. Aham. Vamos ver o caso de uma outra mulher, da Bia, Tá. por exemplo. Da né? Bia. A Bia também, ela pega um trânsito tal, mas o casamento dela tá bem, as coisas na vida dela estão ok, etc e tal. Só que ela tem um chefe que pressiona ela demais. Ela entrega qualquer trabalho e o chefe fala assim que é um trabalho horroroso. E ela acaba tendo a sua autoestima abalada, a sua autoconfiança abalada. Ela fala, nada daquilo que eu faço tá adequado para essa empresa. Ela começa a apresentar também um quadro depressivo em virtude do chefe A minha dela. pergunta é a Bia, que tá Ah. sendo sobrecarregada, ela não pode ter uma conversa com o RH ou diretamente com o chefe dela? Pode. E é isso uma ação… Ai, como você é ótima. Obrigada, né? Porque eu, no lugar, faria isso. Essa é uma ação de prevenção, Aham. da gente melhorar os canais de comunicação dentro da empresa. Por mais que eu sei Tá. que não é uma conversa fácil, mas é necessária. É necessário. Porque às vezes o chefe ele não tá fazendo por maldade, ele nem sabe que ele tá fazendo aquilo. É Ele nem isso percebe, mesmo. né? Ou às vezes até sabe, gente. Ou né? às vezes até sabe, ou às vezes até sabe. Ou às vezes Mas até às vezes sabe, a pessoa vai. não imagina. É. Não vê o outro ponto de vista, né? Exato. Mas olha só, esses dois casos, da Ana e da Bia, são estados depressivos, elas estão com medicação, só que um deriva em detrimento dentro da empresa, nasceu, e a outra não. Agora, com essa norma, a responsabilidade geral é da empresa. Então, gente, o que eu digo? Eu falo, a gente tem que melhorar, sim, os canais de comunicação, a fluidez de comunicação, a forma de dar o feedback, fazer uma crítica. Vocês vão ter que investir em treinamentos de comunicação, de feedback. As pessoas têm que saber falar umas com as outras, treinar isso. Então, são treinamentos comportamentais que precisam adentrar aí a prateleira das organizações que vão te ajudar nessa norma que agora é por lei. Então… Uhum. É nesse caminho que a gente tem que ir. Tá. Então, no segundo caso, o melhor é a comunicação, né? Melhorar a Exato, comunicação. é. E no primeiro caso, que a pessoa está tudo bem no trabalho, mas na vida pessoal dela não tá nada bem e afeta o trabalho. Também, então, também ela vai precisar abordar isso em algum aspecto, né? Então, a gente vai ter que ter um RH mais aberto, né? Eu falo para todo mundo, a gente… Eu costumo brincar, eu falo, ó, às vezes um remédio tarja preta tá na gaveta de todo mundo na empresa, né? Tá? É impressionante, e principalmente é uma realidade brasileira, viu? Eu que moro em outro país, isso a gente não vê muito em outros lugares, porque a forma de trabalhar ela é complexa, né? A nossa cidade, a gente está em São Paulo, não privilegia com que as pessoas cheguem rápido no trabalho. Por isso que o home office, ele é importante. Um trabalho híbrido é importante. Porque isso ajuda, porque a cidade é disfuncional, entendeu? Disfuncional. Hoje, para eu andar 40 quilômetros, né? Se eu quisesse vir de trem, eu não poderia chegar aqui de trem. Eu deveria ter isso na cidade. De metrozão para chegar aqui, não tem. Então, só tem de ônibus. Como que flui isso? Então, as pessoas não chegam rápido no trabalho. Aí, as pessoas não conseguem ter uma qualidade de vida. Que horário… Quem passa 4, 5 horas no trânsito vai ter um horário para fazer um exercício físico.
Ele vai fazer como? Sabe? Vai cuidar como? Sabe? Você indo, poxa, eu preciso num horário bom, adequado para eu ir no supermercado, para eu comprar ingredientes que tenham bons nutrientes para eu, entendeu? Para eu me alimentar. Gente, tá complicado. Então eu Uhum. falo assim, essa é uma norma, né? Quando a gente fala de saúde mental, ela é complexa porque tem uma responsabilidade que deveria ser do governo e que a gente não tem. E que nós não temos. E não vejo uma melhora para o Brasil, sei lá, entendeu? Pela próxima década. Então, ou seja, vai ter que cada um cuidar do seu, meu bem. Né? E as empresas também vão ter que ter esse olhar. Porque a realidade é o que é e não o que a gente gostaria que ela fosse. Então, se as pessoas estão demorando 2 horas para chegar, então, de repente, na empresa, eu posso ter um trabalho híbrido. Então, eu falo, puxa, 2 dias na semana você fica em casa, 3 dias aqui, ou Uhum. vice-versa, sei lá. Né? Exato, né? Então, eu posso propor algumas ações com a nossa realidade para tentar auxiliar nisso, ajudar, Uhum, com né. certeza, Então com certeza. porque, gente, não é normal você ficar tomando remédio tarja preta. Não é legal. É comum, mas não é normal. Sabe que no meu livro do Bom Senso, eu falo exatamente essa diferença entre o comum e o normal. Então, ou seja, na nossa sociedade, se a gente tivesse nascido há 150 anos, Vou quase mostrar o livro 200, aqui. isso, quase 200 anos atrás, era comum ter escravos dentro de casa. Então as pessoas comercializavam outros seres humanos. Isso era comum. Gente, isso nunca foi normal, mas era comum e aceitável na sociedade há muitos anos atrás. Se a gente, duas mulheres aqui, a gente tivesse nascido há 600 anos atrás, na época da Inquisição, era comum queimar mulheres em praças públicas. Eram tidas como bruxas, as mulheres que pensavam, tinham uma opinião. Isso era comum. A sociedade via isso. Isso nunca foi normal. Hoje é comum as pessoas tomarem um remédio tarja preta para sair um pouco da dura realidade que a gente tem. Isso não é normal, mas é comum. Então, quanto mais consciente você estiver da forma, do entorno que você tá, porque todo mundo tem que trabalhar, ué. Todo mundo tem que pagar conta, né? Então, assim, e nem todo trabalho é sensacional, sabe? É aquele trabalho que fala, eu faço exatamente aquilo que tem a ver com o meu talento. Nem todo mundo vai se realizar nisso. E a gente precisa trabalhar. A gente tem que seguir a vida. Essa é a nossa realidade. Então, com base nisso, o que eu posso fazer para eu trabalhar melhor, para eu ter uma saúde mental melhor? E o conceito de saúde, gente, ele vem um bem-estar, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde Exatamente, financeira. nossa, É o sim. todo. Então, a gente tem que olhar para isso. Então, por isso que eu te parabenizo de trazer essa temática à tona, para a gente olhar e falar assim, pô, não tá legal. Entendeu? Não tá legal. Uhum. E se as pessoas estão Nossa, muito assistindo a gente, importante. estão ouvindo a gente, se você vê, esse final de semana eu estava com os meus amigos, e aí eu converso com eles assim, Ah, eu vi o puxa, story lá que você a postou, galera, você é então, cheio dos amigos, né? né, é maravilhoso, Isso é né? muito bom, isso é A muito bom, vida fica melhor com bons os amigos, amigos. né? Só que também, meus amigos, tá todo mundo numa fase e fala, puxa, o trabalho tá complicado, tá intenso, né? Fala, eu não tô 100%. E assim, raridade, eu vejo as pessoas super tranquilas. Isa, você sabe, quando eu quero desestabilizar alguém, as pessoas me olham nos stories. Pode me seguir lá, hein, gente? Estou no Instagram, Daniela do Daniela do Lago, Lago. Daniela do Lago. Segue já Sacode.cast, o meu Isso é Isa também. Porcioli. Segue todo mundo aqui, ó. Segue A todo Dani, mundo, é isso. Adiciona a gente É. lá. E aí, todo mundo me vê, então viaja e tô trabalhando e tal. E eu amo o trabalho, realmente eu faço aquilo que eu amo. Eu sou privilegiada, gente, nisso. Mas não é todo mundo que consegue e que dá pra fazer. E aí as pessoas falam assim, oi, Dani, nossa, e você, tá corrido, né? Sabe o que eu respondo? Eu falo assim, não, tá tranquila. Aí todo mundo fala, hã? Como? Como você não tá correndo? Como? Prioridades. Entende? Então, assim, Organização. e aí as pessoas estranham. E não deveria estranhar. Deveria estranhar, você fala, como você tá? A pessoa, tô corrido. Fala, nossa, mas que estranho. Você tá correndo. Você tá correndo pra onde? Né? Exatamente. Tá O correndo lance pra é esse, tá correndo onde? pra onde? Então, assim, isso é comum hoje em dia, mas nunca foi normal. E isso tem os efeitos, gente. E nós estamos colhendo esses efeitos aí. Então, tá na hora da gente parar um pouquinho, respirar e rever, né? Assim, poxa, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? O
que está acontecendo? Vamos conversar, trazer à tona. Dizer na empresa, hein, gente? Ai, tudo é urgente, hein, Isa? É urgente. Se tudo é urgente, nada é urgente. Você não sabe colocar prioridade. Exatamente. Entendeu? Vai, Daniela, você não fala o que é urgente e as pessoas não fazem. Eu falo, então, líder, a culpa é tua. Você não tá olhando exatamente, dando um prazo adequado para as pessoas conseguirem fazer o seu trabalho naquele horário, puxa vida. Exatamente. Nossa, o seu trabalho realmente é muito habilidoso, assim, tem que ter muito Você tem que ter uma escuta ativa. senso, muito, né? É algo muito delicado que você toca ali nas pessoas, nas conversas. Porque você, meu, tem que ter muita coragem. E você tem estudo, óbvio, né? Além de coragem, você é estudada. Mas assim, chegar para um CEO e falar, queridão, você é grosso. Brincadeira. Mas às vezes eu você não falo. vai falar. Eu Você não- falo exatamente assim, gente. Eu falo assim mesmo. Queridão, Falo, ó, não tá presta dando essa atenção, arrogância aí, não tá dando muito certo. Sua equipe já tá por aqui de você. fala, escuta, a gente já tem que ajeitar isso. Eu sou sempre a portadora dura- dessas notícias. Aham. É óbvio, eu sempre faço isso de um jeito Aham, bem-humorado. Enfim, tem, conversa, obviamente, conversa. né, um começo aí que a gente estabelece uma confiança. Ah, Isso é sim. muito importante no meu trabalho. Mas eu sou treinada para isso. Né? Então, assim, e realmente eu falo dessa forma. Eu nem sei trabalhar diferente, né? Então, eu falo diretamente. Então, o meu trabalho, ele requer essa escuta ativa, essa atenção plena, né? De entender o segmento daquele líder, né? Da empresa, para onde a empresa está indo, como que a gente vai chegar lá. Uhum. Trabalhando legal com todo mundo. É possível, hein, gente? A gente atingir excelentes resultados sem esfolar a galera. Então, cuidar desse autoconhecimento, né, da forma como a gente lida com os outros, isso é fundamental. E assim, os colaboradores que estão felizes, que estão pelo menos. Não precisa ser feliz, mas assim, estão em um ambiente saudável, sem tanta Aham. pressão, sem tanta demanda. Eles entregam mais. Então a sua empresa vai funcionar melhor. Vai fluir. Vai exato. fluir, vai fluir. É. Não vai empacar. Exato, Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. A pressão, gente, presta atenção. A pressão faz parte do jogo. Então, eu tenho Faz uma parte, meta. exato. Por exemplo, Tem que você ter aqui, meta, aham. exato, você tem seus patrocinadores, Sim. você paga a conta, você tem uma equipe. Exatamente, Né? tem Uma equipe para você gerenciar isso aqui, gente, ó. Estamos nós aqui, mas tem uma equipe inteira. Exatamente. É um atrás disso. estúdio, né? Tem as câmeras, né? microfone, Nós a parte agendamos técnica, aqui, tem uma é equipe que agenda isso, sabe? exatamente. Então, a pressão, ela acontece. Porque, assim, nós temos metas, a gente tem os objetivos a atingir. Agora, a forma como eu faço isso um outro jeito. Uma outra confusão que as pessoas têm é essa tal de, eu vou trabalhar feliz, né? Tem um meme do Drauzio Varela, você já viu sobre a Não vi. corrida? Não. O Drauzio Varela, Ah. não? Ele tem um meme assim, que ele acorda e ele fala, não é todo dia que eu falo assim, uhul, vou correr, ou vou trabalhar. Mas eu faço. Claro, Porque tem que fazer. Você tem que fazer o que tem que fazer. A gente está na Terra. A Terra é um mundo dual. Ela funciona através da dualidade. Então, eu reconheço claro em detrimento ao escuro, o baixo em detrimento ao alto, o yin, o yang, o masculino, o feminino. E aí, você quer ser feliz, você tem que passar por um momento de tristeza. Exato, uma coisa não existe sem a acorda- outra. Exato, Aham, você sim. jamais reconheceria um momento de felicidade se você não passar pela baixa. Exatamente. Quem acorda de manhã e fala assim, tô louco pra vivenciar uma tristeza profunda? Ninguém fala isso. Aham. Só que você não reconheceria. Então, ou seja, gente, nós somos seres humanos que não dá pra você falar, eu quero estar na alta a todo momento. Impossível. Não vai dar. Nós oscilamos. E qual é o lance? Quando você tá na baixa, você fala, hoje é só um dia zoado. Zoado, esquisito, não vejo a hora de eu dormir pra passar. Entende? Porque passa. E aí você adquire essa consciência. Mas você tem que fazer o que você tem que fazer. Hoje eu acordei 6 horas da manhã pra fazer bike. Você acha que eu tava feliz? Não. Mas eu fui. Mas foi. Entende? Você tem que fazer. Porque senão não dá tempo e tal. E isso chama vida. Então, quando a gente entende isso, você passa a olhar o trabalho como uma fonte de aprendizado, de troca, né? Então, às vezes tem dias que eu trago uma ideia genial, tem dias que não.
E Tá tudo bem. tá tudo bem. Mas você precisa fazer o que você tem que fazer, as suas responsabilidades. Isso aí é uma grande troca, né? Então, entender, falar assim, eu quero um tipo de trabalho que não me dá pressão. Para. Não tem Isso como, tem. não tem como. Isso não tem. E vou além, né? Às vezes, até na forma de pressionar, que você é desafiado. E Exato, aí, que você vai além, né? exato, que você vai além. Gente, reparem em vocês, todo mundo. Vamos ver se alguém escreve pra gente. Se você olhar e relembrar, às vezes teve períodos na sua carreira que você trabalhou enlouquecidamente, mas foi maravilhoso. E aí você fala assim, nossa, você lembra de época tal que nós atingimos tais e tais resultados? A gente trabalhou muitíssimo, mas era tão gostoso. A gente se divertia, entendeu? A equipe é legal, troca, né? Assim, a troca que você tem, a energia da galera, o clima daquele lugar. Trabalhava um montão, né? Era super pressionado. Mas você fala assim, poxa, olha que época gostosa. Então, faz parte da nossa natureza. Então, não tentem evitar isso. É por isso que, às vezes, por exemplo, na escola, você tem uma prova, Exatamente. E é né? isso, a ansiedade. Porque a galera fala, como me livrar da ansiedade? Não tem como você se livrar da Não. ansiedade. É porque é necessário existir a ansiedade dentro de você. É. Senão você não pega senão você não faz. A dopamina. Vou fazer o detox de dopamina. Não existe. Senão você não pega nem um copo da água. Exato. Um copo de água, entendeu? É. Você precisa da ansiedade, você precisa da dopamina, você precisa E da pressão. controlado, Só que é exato, isso, tem que ter limite, porque até certo ponto, beleza, passou. Passou disso, Não. aí fica Então, complicado. esse é o limite, né? É isso mesmo. Agora, por que as pessoas estão tão assim? Porque você vive num piloto automático. Então, não é legal você viver num piloto automático, né? É você também poder lidar. Eu atribuo esses problemas, muitos deles, em rede social, né? Então, quando eu olho, às vezes, uma rede social, eu vejo a vida de alguém. A pessoa olha a minha vida e fala assim: a vida da Daniela é uma delícia, entendeu? É maravilhosa. Eu tenho um monte de problema. Eu não vou postar. Eu até posto, viu? Mas eu não vou postar todos os meus problemas. Por quê? Porque não é legal. Você mostra uma pequena fresta de você, entendeu? O seu melhor lado. E a ideia, muitas vezes, você olha e fala assim: a vida de todo mundo tá maravilhosa, a minha tá um saco. E aí eu não quero ter acesso, às vezes, a um sentimento que não é tão agradável, né? Então, posta lá, faça um teste, fala assim: gente, hoje eu tô triste. Um monte de gente vai falar assim: para com isso. Nossa, Vira agora eu tô página. feliz. Agora eu sorri. E aí você fala assim: eu tô triste. Eu vou falar assim: não fique triste. Fala, então tá bom, não tô feliz. Eu falo, a maior violência que você pode cometer com alguém é falar assim: vira página. Fala, tá bom. Era só virar página, pronto, Nossa, virei. eu não tinha pensado entendeu? nisso. Não tinha pensado. Sabe? Então, assim, as pessoas não querem ter acesso. Mas, gente, vivemos num mundo dual. Então, se eu não tiver acesso ou contato com uma tristeza, por exemplo, eu jamais vou reconhecer um momento de felicidade. Aí, o que acontece com você? Você vive a vida de uma forma que não é consciente. Aí, você só vai olhar para o passado e você fala assim: eu era feliz e não Sabia? Eu quero que você seja feliz e saiba que você está vivenciando um momento legal para você aproveitar. Exato, que é a consciência. Exato, para você aproveitar. Só que aí eu preciso ter acesso. Eu falei, entender que para eu conseguir ter esse momento de felicidade, eu tenho que passar pela tristeza. A tristeza não é ruim, entende? Ela é só uma oportunidade para você reconhecer mais rapidamente quando você estiver num momento legal. É isso, gente. Nós oscilamos, então. Exatamente. E como que estão as aulas? Eu tava pensando aqui que você é professora também. Eu Isso, lembro que eu tinha te perguntado na última entrevista o que te trazia brilho nos olhos, assim, e várias, né, das suas vertentes como profissional. Só que eu lembro que você comentou Das aulas. Eu Co- amo dar Como que tá as aula. aulas? A aula é onde eu menos faço dinheiro, né? Mas onde eu mais me realizo. As aulas seguem em menor escala. Eu sigo dando aula pela FGV e outras universidades também online, né? Então, aí eu passo a madrugada. A gente comemora em Madrid. É o horário, né? E aí minha aula começa meia-noite, vai até 4 horas da manhã, né? Então, aí eu pego menos aulas, né? Mas eu sigo ainda dando aulas. E às vezes, quando eu venho para o Brasil, eu consigo encaixar, aí eu vou dar uma aula presencial. Que né? maravilha. Aí eu lembro que você tinha comentado também que uma das matérias, uma das aulas que você mais gostava, falava muito sobre autoconhecimento, né? Exato. O exercício da gestão de pessoas e liderança, a base é autoconhecimento. Quanto mais. Gente, eu tô pra dizer que é a base da vida, hein? A base da vida. Quanto antes você parar um pouquinho e se olhar.
Pra falar assim, poxa, quais são os meus talentos, né? As coisas que não são legais. Até porque, gente, tem coisas as quais eu admiro numa profissional. Por exemplo, eu acho incrível a sua profissão. Ah, Né? muito Você como obrigada. comunicadora, né, aqui, eu vejo assim, eu falo, puxa, eu não tenho este talento, então eu admiro isso em você. Isso Nossa, é mas você é maravilhoso, super né? comunicativa, sabe falar muito bem. Obrigada, obrigada. Eu gosto, sou treinada dentro de sala de aula e tal, mas Então, assim, tá na frente das as câmeras, câmeras, gente, é uma, né? É uma responsabilidade e outra. Você também tem uma série de outros convidados, assim. Eu falo do assunto que eu falo. A Isa fala de tudo. Vocês já viram os outros episódios, entendeu? Né? Exatamente. São muitas. Só que, nossa, como eu gosto disso. Então. Eu amo falar de diversos assuntos, sabe? E aí, ou seja, eu admiro Aham. isso. Então, eu já entendo que, pra mim, eu falo, puxa, eu não tenho isso. Então, eu vou admirar. Olha que interessante. Eu não vou me enfiar nesse lugar da Isa, porque eu me conheço. Eu sei onde está o meu talento. Meu talento é em sala de aula, é dando treinamento, é atendendo um outro executivo. Esse é o meu talento. Então, quando você se conhece, eu também não vou, por exemplo, vamos imaginar que eu recebo uma proposta para eu seguir na mesma carreira que você, Uhum. né? Se você não se conhece, você fala assim, ai, que incrível, né? Aí você vai, aí você não tem aquele talento, você vai Exatamente. sofrer com Qualquer aquilo. evento, é isso. Qualquer evento que vai Exato, vai te levar pra. Se você não tem um É. rumo, uma direção, qualquer evento te leva. Entendeu? Então, nem todo mundo dá para ser um consultor. Um consultor financeiro. Quantos consultores financeiros eu vejo? Eu falo assim, filho, você tá endividado. Como é que você quer ser um consultor financeiro? Pelo amor de Deus. Você não tem Entendeu? autoridade, né? Exato. Então, quando a gente fala, né, de autoconhecimento, ele faz com que você tropece menos. Não indica que você não vai tropeçar. Não existem garantias nessa vida, né, gente? Mas assim, você erra menos, sabe? Você acerta mais. Então, você sofre menos. Então, tá tudo bem você admirar. Por exemplo, né, eu venho de uma família de músicos, né? Que demais. Muita gente na minha família toca um instrumento musical, eu também toco, eu gosto disso Ah, o que você e tal. toca? Toco bateria. Ai, que Eu sou demais, que baterista, eu sou demais. baterista. Ah, que legal. É super legal. E aí, gente, eu também, eu gosto de cantar. Só que eu não tenho uma potência vocal. Não tenho. E eu admiro muitas pessoas que cantam. Então, assim, eu não vou me enfiar numa profissão para eu ser cantora, sendo que eu não tenho este talento. Eu posso admirar. Mas, Tudo bem mas eu você admirar. pode treinar se você quiser. Também. E aí que vem, quanto mais você se conhece, fala assim, tá bom, eu tenho essa sementinha aqui, vai gerar frutos, aí eu posso treinar. Agora, nem tudo é treinável. Ó, essa é uma frase ótima, gente. Gostei disso, hein? Nem Tô gostando desse tudo papo. nem tudo é treinável. Nem tudo é treinável, Nem não tudo é? é treinável. Então, às vezes, você tem uma habilidade e também ninguém nasce com um talento assim, super desenvolvido. O talento, ele é desenvolvido. Isso, é um processo, exatamente. É um processo. Então, se você já tem uma aptidão, como a gente sabe que tem uma aptidão? Olha só, quando você faz algo com facilidade e excelência, como a gente observa isso? Pelo elogio das pessoas. Então, sei lá, as pessoas falam assim, Isa, nossa, Isa, você canta super bem. Como você faz isso com tamanha facilidade, de repente você fala assim, imagina, não. Isso é tão fácil para mim. Só que as pessoas falam assim, não, ó. Isso é um sinal de que é um talento seu. Boa, gostei, E gostei. aí você pode desenvolver. Você fala, então deixa eu ver, deixa eu ir numa aula de canto. Aí você pega um profissional que vai te avaliar e vai falar assim, olha, você tem uma potência vocal. Desenvolva isso. Você vai treinando. E aí você vai desenvolvendo. E vai atingindo outros resultados. Então, a gente treina isso. Eu, por exemplo, tô há 2 décadas, gente, à frente dos palcos, dando treinamentos. Então, hoje você vai numa aula minha, né? Eu ganho prêmios como melhor professora. Olha, É que super bacana. legal, eu fico muito feliz. Mas Não, nem e- sempre foi assim. Mas e é uma super, hoje em dia, uma super habilidade, né? É um potencial. Porque eu nunca dei uma aula, por exemplo. Aham. E aí eu imagino, pô, tem que ter um direcionamento, assim, assim como eu Isso, entrevisto e tem um roteiro, uma ordem a se seguir, Aham. a aula também tem, Também com o tem que conteúdo. ter. Então, assim, você tem que estar muito segura de si É pra. isso mesmo. Porque- É treinado, gente. exatamente, é treinado. exatamente. Inclusive o meu texto, assim, às vezes eu conto uma piada, tal, todo mundo fala, nossa, que espontâneo. Eu falo, não, isso é treinado.
Até o time ali, até o time, galera. A entonação daquele momento. E Exato. quanto mais eu treino, melhor eu fico. Pega uma banda que você gosta. Por exemplo, esses dias eu fui no show do Guns N' Roses, lá em Ai, que Barcelona. tudo! Adoro um rockzinho, Que né? delícia! Então, o Guns N' Roses toca junto há 400 anos, né? O Slash toca a guitarra lá, Sweet Shine On Mine, em coma, gente, ele consegue tocar. Agora, como todo show, eles pegam e ensaiam. Por que que eles ensaiam? Então, assim, quanto mais eu treino, melhor eu fico, mais eu desenvolvo. E é assim a vida. Então, se você já tem uma aptidão a algo, quanto mais você treinar, mais você se conhecer e seguir por isso, aí você vai ficar excelente no que você faz. Agora, nem tudo é treinável. Então, de repente, a pessoa fala assim, eu quero ser um cantor. Sei lá, eu tô usando esse exemplo porque nós falamos de canto A gente tava aqui. falando de música. Inclusive, você deve Mas, cantar bem, porque você tem o timbre bonito, né? Então, menina, eu cantava. Mas, gente, depois eu fiz uma cirurgia, uns 13 anos atrás, da tireoide. Ah. Eu tive um câncer na tireoide. Nossa! E aí, eu perdi uma das cordas vocais. Sério mesmo? Então, por exemplo, nós temos 2 cordas, assim, que elas vibram, né? Aham. E aí, uma só, eu tenho uma paresia vocal. Uma só que vai… Eu tive que fazer muito fono. Nossa! E aí, eu sou feliz que eu tenho um timbre vocal. Tanto é que minha voz, se você pega uma entrevista minha, época que eu tava na rádio, dando entrevistas, tal, na Aham. Rádio Transamérica, muitos anos atrás, a minha tonalidade vocal, ela era mais aguda. Mais fininha, assim, com uma voz ela mais ficou mais fina. grave? Ela ficou mais grave em virtude disso. Então, eu cantava gostoso, assim. Nunca fui profissional nem nada, mas assim, por vir numa família de músicos, Aham. todo mundo… Mas, enfim, tá tudo bem, viu, gente? Tá tudo bem. Mas eu fico feliz de falar, né? E de poder seguir com isso. Mas não canto, não, né? Eu tenho plena consciência dos meus talentos, mas admiro um montão quem faz. Que bacana. Né? E também não é tudo que a gente faz que a gente precisa ganhar dinheiro, né? Assim. Claro. Então a gente pode ter Fazer um nossos hobbies. hobby. Porque hoje em dia tá uma tendência de super produtividade, essa onda acelerada que tudo você tem que monetizar. Tem que monetizar. Também vamos com calma, porque senão você não tem um respiro, né? Aí isso fica mesmo, complicado. E você já tá mais de 10 dias aqui no Brasil, né? Eu quero saber como Isso. que tá sendo a sua experiência aqui. Você veio a trabalho, me conta mais sobre. Eu vim a trabalho, né? As empresas me contratam, então eu costumo direcionar melhor. Essa vez eu vim para ficar 15 dias, né? Então eu fiquei uma semana viajando pelo Brasil a trabalho, né? Dando treinamentos de liderança. E aí eu peguei uma outra semaninha para ver família, né? Os amigos. Os e tal. Mas que eu já vou embora delícia. quarta-feira já. Você E já vai aí, embora na quarta? Já. Ai, meu Deus. Foi rapidinho dessa vez, mas é sempre bom estar aqui. O Brasil, o brasileiro tem uma qualidade, né? A gente é muito aberto, um povo muito acolhedor, né? Coisa que a gente não encontra em outros lugares, né? Então, a forma como a gente faz amizade, né? O brasileiro já conhece alguém, chama para ir na casa, né? Então, isso é uma qualidade incrível do nosso país, assim. Uhum. Então, eu amo estar aqui. Eu li uma frase sua, assim, que saúde mental é tema de negócio e não de RH, certo? Ele é negócio. Isso, Você pode comentar um pouco mais sobre isso? a responsabilidade disso não é só de recursos humanos. E se ele tem que estar na estratégia da empresa, né? É negócio, gente. Se você não investe em treinamentos, em ações dentro da organização para melhorar o fluxo de comunicação, a forma como as pessoas falam umas com as outras, como que faz uma crítica e tal, enfim, você vai perder negócio. Porque às vezes um grande talento da sua empresa, um profissional excepcional, ele pode ir embora daquele negócio em virtude porque o clima não é legal. Então, assim, a gente tem que entender que saúde mental, ela caminha junto com a estratégia da empresa. Ela é assunto de todo mundo. Todo mundo tem que se preocupar com isso. Não é somente coisa de RH, né? Entendeu? E no começo da entrevista, você falou algo que eu achei tão importante, tão bonito, sobre o líder, ele ter esse lado humanizado, mas não só o lado humanizado, que entra a questão do Isso. equilíbrio. Porque tem meta, tem prazo, tem claro, que ter o pé no chão, né? O líder isso tá ali, mesmo, trabalho, dinheiro Aham. envolvido. Mas também tem que ter essa compaixão, né? Exato, E aí, esse olhar. esse olhar, e é muito Aham. de… Eu penso assim que é muito de perfil, porque tem gente que é muito nato ser empático, tem um olhar ali pelo outro, né?
Agora, esses dias eu entrevistei uma neurocientista. Que legal. Bem interessante. E ela comentou que o cérebro feminino, o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. E eu não tava sabendo dessa informação, achei curioso. E ela falou que a mulher é mais empática que o homem, Isso, sabe? é. Então, né, eu penso que… enfim, são perfis. Tem gente que é mais empática, outra… Se você tem um líder que não é nada empático, é aquele durão, aquele rígido, né? Como que você faz pra essa pessoa encontrar o equilíbrio? Exato. Também ele vai precisar ser treinado nisso. Por isso que fazer os treinamentos… Gente, liderança. Você sabe que nos últimos 3.000 anos, na essência da liderança, nada mudou. Nada mudou. Aí você fala, Daniela, não tem nada de novo na essência da liderança? Não. Eu, como professora, digo isso com a maior convicção. Porém, todos os anos, pelo menos uma vez por ano, todos os líderes da sua empresa têm que fazer o treinamento de liderança para dar uma lapidada nisso, sabe? Por exemplo, a característica feminina, né, o gênero feminino, você tem uma escuta ativa, uma escuta empática, é mais natural, porque o feminino é mais acolhedor do que o masculino. Isso não indica que os homens líderes não sejam empáticos. Isso também não indica que toda mulher seja Concordo, empática, 100%. tá? Porém, é possível com que eu treine. Eu preciso ter essa consciência. Gente, é igual encontro de casal. Entendeu? Às vezes o marido é o mesmo, a esposa é a mesma. Todo ano você tem que fazer para dar uma renovada na relação, tá? Então, é neste aspecto também no exercício da liderança. Então, o líder que só olha pessoas perde o resultado. O líder que só mira no resultado perde as pessoas. Eu tenho que ter o equilíbrio. Exato. E aí, o equilíbrio envolve… Eu não tiro o olhar da meta para onde eu quero chegar, mas eu também olho as pessoas. Isso que vem da liderança servidora. Então, eu preciso servir… Não é o líder que tem que servir cafezinho, não. O líder serve de boas condições para com que as pessoas trabalhem bem. Isso é um olhar empático. As pessoas são diferentes. Às vezes, uma necessidade que eu tenho é diferente da que você tem. E às vezes, a gente tem o mesmo chefe. Entende? E aí, ele olha, ele fala, puxa, deixa eu ver se eu consigo aqui entregar para a Daniela o que ela tá buscando. Deixa eu ver se eu entrego pra Isa o que ela tá buscando. É entender, né, o perfil de quem trabalha com você, quem é essa pessoa, o que ela necessita, o que ela almeja, onde ela quer chegar, né? Porque um bom líder consegue fazer com que seu funcionário vá evoluindo, é o objetivo dele, né? E equilibrar isso, né? Desenvolvê-lo para um outro patamar, para ele estar sempre melhor. E, obviamente, quando você desenvolve as pessoas, os resultados também aparecem lá na empresa. Lá na empresa, exato. Então, é uma troca. Exato, uma mão lava a outra. Não é? É uma parceria, né? Uma via de mão dupla, exatamente. E sobre casais? Você já entrevistou casais que trabalham juntos? Já. Porque eu imagino, assim, que, pô, trabalhar com o seu parceiro não deve ser fácil. Não recomendo. Eu não recomendo. A vida pessoal é uma coisa, a vida profissional é outra, né? Eu falo assim, olha, eu não recomendo. E vou além. Às vezes, gente, como você fica muito tempo no trabalho, é comum você encontrar alguém no trabalho. Tá tudo bem. Mas é estratégico até para o casal, quando o assunto ficou mais sério e a gente tá numa relação, um dos dois tem que sair daquele negócio e ir para um outro lugar. Sabe por quê? Porque não é inteligente. Você, como família, como casal, tá no mesmo lugar. Se aquela empresa passa por uma dificuldade, e aí? Nossa, entende? Tá todo mundo na dificuldade. Todo mundo na dificuldade. O Então, barco assim, afundou, vai todo mundo. Esse é um primeiro ponto. Eu, particularmente, eu não recomendo, gente. Eu sei que esse é um tema… Olha, intenso. Eu tenho uma série de artigos já publicados, vocês conseguem ver. Eu fui colunista do UOL durante 9 anos. Tem um monte de artigo meu que eu falo a respeito disso. Eu não recomendo. Sabe por quê? As pessoas se dizem muito profissionais. Então, elas falam assim, Daniela, isso não vai afetar o trabalho. Eu sou profissional. Aqui na empresa, eu viro uma chave e falo, até com que um dos dois leve um pé na bunda. Entendeu? Aí levou um pé na bunda, aí eu quero ver o profissionalismo. Eu quero ver vocês trabalhando, continuarem juntos no trabalho. Exato, entendeu? Exato. Assim, numa boa, sabe? Então, continuamos a entregar as coisas e tal, entende? Então, assim, olha… Acho que eu deveria escrever um livro só sobre isso. Desses fervos de trabalho. Gente, é cada coisa. E a minha área é só isso, né? É só isso, só esses pepinos. E isso é um pepino mesmo. Isso é um pepino porque pode dar muito pepino, assim. Do exemplo, por exemplo…
Se a pessoa é contratada pelo marido, assim, ou eles são um casal, Aham. eles já são um casal. Aí É. a mulher deixa o trabalho dela e começa a trabalhar com ele, Então, na empresa dele. E aí É. ela já deixou dela, agora ela tá com ele. E se o casal não tá mais junto? exato, E outra, a pessoa separou, começa a namorar um outro alguém, aí o outro tá lá, entendeu? Todo mundo é muito maduro, até a página 2, até com o que aconteça com você. Aí que começa um Entendeu? bololô, Exato, começa um É rolo. complicado, gente. Exatamente. E sobre assédio? Chega casos pra você, assim, pra Chega, você claro, resolver esses bastante. pepinos? Assédio moral tem tido bastante, né? A forma, muitas vezes. Assédio. Gente, cobrança, viu? E sabe que eu recebo, às vezes, uns e-mails de gente que eu nunca vi na vida. As pessoas pegam os meus artigos e tal, alguns vídeos, e falam assim: ah, Daniela, o meu chefe está me cobrando. Posso colocar como assédio moral? Eu falo, não, isso se chama trabalho, Uhum. né, gente? Então, isso faz parte do dia a dia. Agora, por exemplo. Se uma pessoa age com outra de maneira vexatória, né, com humilhação, e aí vamos pensar que você entrega um trabalho, isso pra mim nunca tá satisfatório, e aí eu uso palavras de, sei lá, de baixo calão com você, sabe? Grito e tal, e aí eu tenho que ter repetidas vezes isso é um assédio moral. Uhum. E também existe muito guerra fria do trabalho, né? Que às vezes não é um grito, não é um olho no olho, mas a pessoa faz de tudo pra que para te sufocar, pra te É. atingir, e isso Seres acontece humanos, né, gente? né? Que A acontece com inveja tá aí. Quem é que fala assim: "Ah, eu tô morrendo de inveja, viu, Isa? Eu tenho inveja". Não, ninguém fala isso, né? Agora, por exemplo, e isso é muito feio. Isso faz mal, inclusive, pra pessoa que tá fazendo isso com o outro, né? Olha, você sabe, esses dias eu tô com uma executiva, né? E chegou uma outra diretora na empresa, né? E ela tá com ciúmes da nova diretora. E eu falei: escuta, fulana, isso é ciúmes. Para. Entendeu? Para, porque isso tá feio para o seu lado, né? Você é uma Vamos olhar mulher, isso. mulher madura, É. mulher madura. Vamos trabalhar? Então Uhum. fala assim. Porque, sabe, gente, nós somos seres humanos, sabe? Às vezes você tem ciúmes da sua equipe, ciúme de uma tarefa. Às vezes você faz uma tarefa tão bem e de repente você até foi promovida e tal. Aí você tem que liberar aquela tarefa por outro alguém. Aí você fala assim: ai, mas eu amo tanto. Entende? Aí você começa a boicotar a outra pessoa para com que a outra pessoa não faça legal. Pra quê? Pra falar assim: ah, então quem fazia bem era a Isa. Eu falo, o que você vai ganhar com isso? Nada, para com isso. Entende? Então, assim, às vezes eu dou um chacoalhão. Porque, gente, não é muitas vezes É muito ego, né? consciente. É o ego envolvido ali, né? Da Entendeu? pessoa. E olha, tá lotado disso no trabalho. Ainda mais em cargos de poder, né? É o que Muito. mais tem. Sabe Porque por quê? você tá num alto Exatamente. cargo e você ser poderoso, É. e o ego tá ali junto. isso E é mesmo, muito é. difícil, né? Equilibrar tudo isso e você ter o pé no chão e não deixar. Ai, porque eu sou importante na empresa, quer dizer que eu sou o tal. Não é bem assim, É né? isso Não dá mesmo, pra se achar. Por isso que ter uma conversa, por exemplo, a terapia ela é importante, né? Uma conversa comigo, uma mentora, ela é importante. Porque a pessoa, ela chega e fala, escuta, ó, vamos voltar aqui no trilho? Vamos voltar no trilho? Isso não tá legal, né? Isso tudo, gente, faz parte do assédio, né? Então, assédio moral, assédio sexual. O Brasil é um país muito... As pessoas chegam e falam, oi, dá um beijinho, né? Entende? As pessoas fazem piadas no dia a dia. Ai, que roupa linda, ai, que não sei o quê. E eu entendo que isso faz parte da nossa cultura, né? Agora, a gente tem que tomar um cuidado. Eu falo para os líderes, eu falo assim, uma coisa é todo mundo fazer uma brincadeira. Ou tem um peso diferente quando você, líder, faz a mesma piada. Então, eu trabalho essas questões, Porque sabe? é um poder. Você tá num poder ali. Isso Você mesmo, tá num poder. E aí. Quer ver um exemplo? Se eu que não tem nada a ver com tua equipe e tal, eu falo assim: olha, gente, estamos passando por dificuldades aqui, ó, cabeças vão rolar. Aí tu não dá, Daniela é louca, dá umas risadas e pronto, acabou. Agora, se a Isa, que é a líder desta empresa, ela fala: ó, estamos passando por dificuldades, cabeças vão rolar. O peso é outro, meu bem. Foi o mesmo comentário. Só que o status, ele gera um maior ruído de comunicação. Então, a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso, né? E aí, por exemplo, às vezes é uma piadinha, é algo que gera isso. Então, os líderes têm que tomar essa consciência de assédio moral, assédio sexual. Então, cuidado.
né? Tem que ter um cuidado extra. Uhum. É. Você também, como mentora, deve orientar bastante a questão do limite, né? Porque Isso, no assédio, por exemplo, às vezes você tem que colocar um limite. E aí É. a pessoa não sabe, porque não tem jeito. Pô, mas é meu chefe, e aí? Como é que eu Né? Como que eu falo? faço? Não vai pegar mal? Como que É. faz? Porque você tem que ir colocando o limite, sabe? Não sei. Não, pega uma carona comigo. Aí já começa um negócio assim. Você vê que a pessoa tá levando pra um outro lado. Você percebe uma segunda intenção. Aí, as mulheres, até homens sofrem assédio, né? Pessoas sofrem. Isso, Mas assim, é. tem que saber colocar É. o limite pra não É. misturar muito o pessoal do profissional, Isso, e né? vale a ressalva, gente, que o assédio, ele é caracterizado por nível hierárquico imediato, né? Então, por exemplo, se nós somos pares de trabalho e eu faço alguma coisa, isso não é considerado um assédio, tá? Então, isso é muito sério. E as pessoas também não estão sabendo lidar com isso. E tem algumas recomendações. Vou passar uma diquinha que eu também passo para os líderes. Então, por exemplo, você vai pegar um elevador, a gente espera uma terceira pessoa. Você nunca fica em duplinha com alguém. Nós temos uma reunião marcada às 9h, e aí sim, de bom tom, você vai chegar às 5 para as 9h. E aí tem só uma única pessoa já sentada à mesa lá na sala de reunião, e você, líder, chegou, você fica na porta, em pé, esperando uma terceira pessoa chegar. Eu não fico sozinha com alguém. Por quê? Para não dar margem a isso. Então, tem muitos líderes que, às vezes, também ficam com medo de falar. Fala, puxa, eu não posso mais cobrar, eu não posso mais falar, a não sei o quê. Fica uma tensão gigantesca. E as outras pessoas também que não sabem lidar com isso. Acham que tudo é assédio, quando, na verdade, nem tudo é assédio. Então, tem os dois lados. A gente precisa de um equilíbrio nisso. Quanto mais a gente falar a respeito dessas coisas, né? Na empresa, ensinar também as pessoas. Então, mais uma vez, ninguém erra de propósito, né? Então, ensinar, falar, olha, esse tipo de piada aqui não cabe mais para você. Você tá no outro cargo, né? Então, assim, isso tem um peso diferente. As pessoas não vão rir disso, né? E aí, esse é o tipo de trabalho que eu faço. Bastante, né? Bastante. Bastante. Essa questão de limite, né? Nossa. Estabelecer esses limites, falar, ó, entenda isso. Pegar uma carona, né? Não rola, escuta, não vai dar, né? Então, a noção, é o bom senso, né? Tudo isso que você... Pois é, que tem até no meu livro. Que tem até no seu livro, né? Do bom senso, muito bom. E tá pra vir mais algum... ainda vai lançar, né, o Isso, livro. agora em outubro vem meu primeiro livro internacional. Olha, que chiquérrima! É legal isso, Eu fico muito feliz, porque eu começo a navegar em águas internacionais. Isso é tudo de bom. Eu tô sentindo já que o Sacode aqui tá internacional, hein, É galera? isso Com a Daniela do Lago. Vamos expandir Tá muito pra outros chique lugares. isso daqui. E aí, na sequência, eu já comecei meu 7º livro, né? Olha. E aí, eu tô fazendo um curso na Espanha de escrita criativa. Olha! E aí, pautado exatamente na literatura. Eu não sabia disso, mas a literatura tem uma técnica para escrever, né? Também. E aí, eu começo a escrever outras coisas diferentes. De um outro modo, né? É. Que bacana. Quando você era colunista, assim, quais os temas que você escrevia que você via que tinha mais repercussão, assim? Tinha? Eu tinha uma coluna de carreira. Carreira, né? tá. Carreira. E Então, aí tinha as temáticas sobre carreira. mas quando eu, por exemplo, eu fui colunista do UOL durante 9 anos, tem mais de 300 artigos meus publicados lá, vários vídeos, numa época que nem tinha Instagram, né? Tem videozinhos curtinhos e tal. E aí, quando a minha coluna batia 400 mil visitas diariamente, quando eu tava querendo que minha coluna desse uma audiência maior, ia pra home do UOL, que na época eram 20 milhões de acessos, eu falava sobre o líder, falava do chefe. Aí eu colocava um título provocativo e a galera clicava, né? Então, mas sempre falar dessa relação. Líder, liderado, meu chefe, a equipe e tal, é o tema hot, né? As pessoas gostam disso, né? Então, E é interessante pensar que esses pequenos ajustes na comunicação de uma empresa pode repercutir em grandes resultados, né? Os pequenos ajustinhos ali que você traz, a empresa pode mudar, pode ter uma exato. transformação. É isso mesmo, E transforma, gente, as pessoas trabalhando com mais tranquilidade. Isso não significa tranquilidade, não tem nada a ver com lerdeza, tá?
Então, é possível sim você trabalhar rápido, ser ágil, responder, ter uma resposta rápida para o mercado, para uma série de coisas, e mesmo assim seguir trabalhando com tranquilidade, com segurança, né? E segurança psicológica. Aqui nessa empresa eu posso falar o que tá, sei lá, às vezes o que tá me incomodando, e não vou ser punido em detrimento a isso, sei lá, uma série de outras coisas em cima disso. Isso traz resultados direto, né? Então a gente vai vender mais, a gente, né, pode pensar em inovação. Como que as pessoas vão trazer inovação? Uma ideia incrível, sabe? Se você não estiver bem, se você não estiver tranquila. Se tudo é para ontem, se eu preciso trabalhar enlouquecidamente, Você eu não não tem um trago respiro, inovação. Eu não tenho. não tem. Não é um momento que eu falo assim, agora eu vou ser criativo. Não, entendeu? Isso não existe. Então, eu preciso gerar esse ambiente para que as pessoas consigam trabalhar com rapidez, trabalhar com excelência, com eficácia, sabe, sendo produtivo. E isso não tem nada que ver com a quantidade de horas que a gente trabalha. Às vezes você trabalha menos horas e é mais produtivo, né? Porque você trabalha com mais inteligência, com mais eficácia. Então, se a gente olhar e ajustar dessa forma o nosso dia a dia, assim, todo mundo ganha, gente, todo mundo ganha. Então, é um Uhum. caminho legal de. E, assim, quais que são as tendências de comportamento que vão garantir empresas de sucesso? Olha, aí são dois lados, né? Os comportamentos que as empresas estão buscando, né? Uhum. E aqueles comportamentos os quais você também precisa desenvolver. Então, falando primeiramente você, aí que está assistindo a gente, né? O que você tem que desenvolver para você conseguir ser efetivo? Disciplina, organização e planejamento. Essas três, né? Disciplina, gente, é você lidar com os fatos difíceis. Aquilo que você comentou, né? Do meme do Drauzio. Eu falo, nem todo dia eu tô querendo correr, mas eu tenho disciplina, eu vou fazer o que tiver que fazer. Tá? Então, a disciplina é você lidar com os fatos difíceis, pragmáticos, é fazer o sacrifício que for necessário para concretizar a tua meta, a sua visão, o objetivo, tá? Planejamento e organização, eu falo, são irmãs siamesas, são irmãs gêmeas. Uma não tem sentido sem a outra. Eu não consigo planejar algo se eu não tiver um mínimo de organização. Eu não consigo organizar algo sem um mínimo de planejamento. Então, o planejamento, gente, é pensa comprido, ó, pensa comprido, olha lá à frente, né? Quando eu planejo as coisas, eu tenho uma noção maior da minha agenda, né? Dos compromissos os quais eu tenho que ter, dos trabalhos que eu tenho que entregar. Com essa antecedência, eu consigo trabalhar de maneira preventiva, sabe? Com mais organização, sem deixar aquela tarefa chegar na urgência. Chegou na urgência, aí que o negócio vem. As coisas virão e elas vão chegar. Aí eu vou ter crise para administrar, entendeu? Só que é em menor escala, em menor tempo. Então, trabalhar mais nessa parte de eficácia, né? Aquilo que realmente traz resultado e não é tão urgente. E aí eu tenho que fazer o que tem que fazer. Então, disciplina, organização e planejamento. Isso é o que todo mundo tem que desenvolver. Agora, o que as empresas estão buscando é, além disso, disciplina, organização, planejamento, que já chega assim, eu preciso de criatividade, tá? Senso crítico, que eu falo, é o pensamento crítico, né? Da pessoa parar para pensar mesmo. Pensa. Você não precisa depender de uma inteligência artificial. Você é o criativo humano que pensa, sabe? Que age, consegue ler uma notícia, interpretar aquilo, pensar aquilo, né? E, obviamente, rapidez na ação. Então, eu tive um problema na minha empresa e aí eu preciso de colaboradores que tenham rapidez para agir. A gente não fica preso ao problema. Assim, cair no buraco. Primeiro eu tenho que sair do buraco, depois eu analiso como eu caí no buraco para não cair de novo, tá? Então isso é rapidez na ação. Tem empresas que caem no buraco, tá com um baita do problema, e as pessoas ficam dentro do buraco. Ai, meu Deus, por que que eu caí aqui e tal? Você não tá saindo daquele problema, tá? Então, o lado da empresa, a empresa busca criatividade, pensamento crítico, rapidez na ação. Você precisa de disciplina, organização, planejamento. Então, a junção dos dois, ó, sensacional.
Nossa, maravilha. Quando um líder, ele tem uma equipe grande, assim, tem muita fofoquinha, muito Tem. atrito. Como Uhum. que ele vai lidar com isso, sabe? Ai, fulano brigou com o ciclano e aí tá rolando uma fofoca do outro. Essa falação, assim, esse burburinho, como que faz? Olha, nem tudo líder tem que lidar, hein, É, isso aí gente? já não é com o líder? Já não é com o É. líder? Nem tudo você tem que lidar, tá? Eu, geralmente, quando que o líder tem que lidar, tem que pontuar. Se aquele problema que a gente está tendo de relação entre dois colaboradores está afetando a nossa meta, tem a ver com o resultado? Sim, eu preciso pontuar. Não tem a ver? Não tem nada a Puxa ver com o vida, líder, é. assim. O que que eu falo? Quando as pessoas chegam e falam assim, chefe, ai, fulano fez isso. Aham. É cheio do nhenhenhé, né? E aí eu vejo que não tem nada que ver com a meta, eu respondo. Ó, que pergunta boa, anota aí, tá? Fala assim, isso é uma excelente oportunidade para você desenvolver o quê em você? Porque às vezes tem que desenvolver sua empatia com o outro, sabe? Gente, as pessoas são diferentes. Eu amo os meus amigos, mas eu amo os meus amigos porque eles pensam como eu penso, né? Agora, no trabalho, obrigatoriamente, para eu ter uma equipe de alta performance, eu tenho que ter pessoas que pensam de maneira distinta. E isso, gente, é super lindo no papel, porque na prática eles se chocam. Só que, quando a gente está no meio do trabalho, desenvolvendo, cada um traz o seu talento e a gente vai focar. Quando está na baixa de trabalho, esses problemas aparecem. Quer ver um exemplo prático? Se eu pego, sei lá, qualquer filme de super-herói. Eu tenho vários super-heróis com talentos distintos. Sei lá, Quarteto Fantástico. Já assistiu esse filme? Uhum. Né? Então tem lá o quarteto, cada um tem um talento, Tá. né? Quando eles não estão combatendo o mal, eles ficam lá na casa deles, sei lá, na Liga da Justiça, né, que é os outros lá. Nem todos eles se dão bem, entendeu? Às vezes um tem mais afinidade com o outro, um fica tirando sarro do outro. Nem todo mundo tem afinidade. Porém, quando eles estão combatendo o mal, eles também vão ajudar uns aos outros, não vão fazer corpo mole, entendeu? Então, assim, neste caso, às vezes eu tenho uma fofoquinha, um problema com alguém, e isso é normal. Ué, as pessoas pensam de forma distinta. Você não vai gostar de todo mundo no trabalho. O gostar não entra nas relações corporativas. O respeitar, sim. O gostar, não. Então, tá tudo bem se você não gosta de alguém, né? Eu costumo até brincar, eu falo assim, pensa numa pessoa que você não gosta no trabalho. Eu falo, é um abominável, eu chamo de abominável, né? Aham. Aquela pessoa que dá uma azia, só de você pensar na pessoa, sabe? Todo mundo tem no trabalho. Enfim, tá tudo bem. Agora, você é inteligente socialmente para poder lidar melhor com aquela pessoa. Talvez essa pessoa não seja um potencial para ser o seu amigo, mas ele pode ser um grande parceiro de trabalho. Entende? Sabe, pra gente, você traz o seu talento, eu trago o meu e vamos resolver aquele problema e tal. E tá tudo bem. E aí, se tá na baixa de trabalho, começa a se chocar e o líder tem que pontuar, aí eu vejo, isso tem a ver com o trabalho? Eu vou pontuar. Não tem a ver? Deixa as pessoas também, hein, líder? Não vá se perder, pelo amor de Deus, né? Então, nem tudo o líder tem que pontuar, né? Uhum. Então, fica atento a isso. E assim, eu penso que líderes, eles podem vir com um pensamento do tipo, ai, por que que a gente não faz um aulão de yoga pra turma antes do trabalho? Alguma Uma ideia. meditação. Uma meditação guiada, vamos reunir o time, sabe? Você deve escutar uns líderes Claro, trazendo essas ideias pra você, assim, ó. Fazer uma meditação com a turma toda. Aí o funcionário, ai, pelo amor de Deus, Pelo amor de tem que Deus, chegar uma hora mais isso, cedo pra meditar, coisa que eu nem gosto. É isso. Vamos fazer a sessão de abraço coletivo, Não. entendeu? Vamos fazer uma rodada de todo mundo fala uma coisa boa, entendeu? Pra todo mundo. Não, eu Fala, já passei por calma, isso. gente. Não, a roda da gratidão, cada um vai agradecer por uma coisa hoje. Pois é. Algumas coisas parece que é um pouco forçado, né? Fica isso. forçado pra equipe. Fica. Fica forçado. Então, gente, assim, presta atenção, ó. Nem tudo lhe convém, né? Aceita, líder. Nem tudo lhe convém. E nem tudo, sei lá, vai ser aceito e vai ser legal, tá? Às vezes você vai dar um tiro no pé. Então, eu acho que vale a gente pegar essa ideia. Líder, antes de você sair implementando, conversa com alguém.
Troca uma ideia com alguém, né? Troca uma ideia. Não vai de primeira, assim, Pode não. me escrever, escrevam lá no Instagram. Eu respondo um monte de gente, hein? Eu respondo um monte de gente. Pode me escrever lá. Fala, Daniela, tô pensando nisso. O que você acha? Às vezes eu vou falar, olha, esse você vai enfrentar um problema assim, assim, assado. Eu prefiro que você faça dessa forma, né? Pensa, né, nessa consequência. Sabe que teve uma vez, teve um líder que era de uma religião. Né? E isso é um perigo também, né? Porque também a religião a gente não traz à mesa na organização. Partidos políticos também não, tá, gente, hein? Religião também não. E aí a pessoa fala assim, poxa, na minha religião, é maravilhoso, sei lá, eu tomar um passe, né? Então eu vou dar um passe, vou trazer alguém da minha igreja, né? Ou do local para fazer isso. Então, só que às vezes tem outras pessoas que são de outras religiões. E aquilo, às vezes, a pessoa não se sente confortável com aquilo. Então, a intenção pode ser positiva. Porém, os resultados podem chocar e aquilo arranhar a tua reputação como líder. Então, minha sugestão, trouxe uma ideia, às vezes para você é muito legal. Gente, quantos líderes falam assim? Eu fiz um curso num final de semana, sei lá, vou andar na brasa, vou quebrar uma tábua, não sei o quê. Vou, sei lá, sabe? Sei lá, que foi incrível para a pessoa. E aí ela quer trazer isso para a equipe toda. Mas eu falo assim, gente, isso não vai caber aqui na empresa. Sabe por quê? Porque, sei lá, nesse treinamento, que é muito bacana, a gente trabalha, sei lá, questões de... O que eu também tenho as minhas ressalvas disso. Na área da psicologia, trabalha regressão. Aí eu falo, você vai mexer nesse vespeiro com as pessoas do seu trabalho? Fala, pra quê? Mas pra mim foi maravilhoso. Eu falo, ótimo, então se alguém vier falar isso, você pode recomendar. Agora, fazer isso com toda a equipe, eu não acho legal. Então, assim, trouxe uma ideia, compartilha com alguém que você confia de recursos humanos. Compartilha com alguém que você confia, talvez de uma outra empresa. Fala, escuta, o que você acha disso, né? Porque às vezes você sai um pouquinho daquele seu, né, da panela, né, de onde você está inserido. E aí pode ser uma ideia que não é bacana, às vezes pode ser uma ideia incrível, tá? E às vezes na cabeça do líder é a ideia mais genial que tem, né? Claro, ele porque acredita muito que vai dar certo, né? Que líder que ele chega e fala assim, eu quero fazer uma coisa que eu vou virar meme na internet, entendeu? E do meme de como não fazer, entendeu? Ninguém quer isso. Ninguém quer isso, né? Então, assim, cuidado, gente, cuidado. Eu falo, nem tudo cabe, né? O trabalho, ele é um ambiente muito bacana, que as pessoas estão lá para aprender, crescer, desenvolver, né? Expandir, trazer resultados, é uma troca. Então, assim, a gente tem uma limitação de coisas as quais eu trago e eu coloco isso na minha empresa. Nas minhas aulas, gente, eu falo assim, primeiro, comece com treinamentos, são os treinamentos técnicos. A empresa todo mundo tem que ter. São os de prateleira, são os técnicos. A minha empresa já faz isso. Aí eu falo, então passo 2, vamos treinamentos comportamentais. Quantos por ano? 4. 2 no primeiro semestre, 2 no segundo. Mais do que isso, não faça. É bobagem. É bobagem. Tem empresa também que uma vez por mês um treinamento. Eu falo, você está estressando essa galera nisso. Então, 2 no primeiro semestre e dá um intervalo de uns 2 meses entre um e outro. Tem empresa que fala assim, Daniela, eu vou fazer uma semana inteira de treinamento. Você fala, você pode até fazer, mas a retenção vai ser bem menor do que se você fizer dessa forma como eu estou te falando, tá? Isso já é comprovado cientificamente. A prof aqui está falando para vocês. Então, por exemplo, façam isso. Aí a pessoa fala assim, minha empresa já faz treinamentos técnicos, comportamentais. Vou para onde? Aí você pode oferecer opções diferenciadas de desenvolvimento. Exemplo, para um eu ofereço inglês, eu pago inglês. E para o outro eu pago um MBA. Para o outro eu vou pagar um intercâmbio, um curso fora. Para um outro eu vou pagar, sei lá, um curso específico. Minha empresa já faz tudo isso. O que mais eu ofereço? Aí você entra com processos de coaching, que é a minha profissão, né? Então, um processo de desenvolvimento de carreira, ele nunca é uma primeira opção, né? Então, você tem que ter isso. Então, cada empresa tem um cenário. Às vezes, você trabalha numa empresa pequenininha, que ela não tem verba para oferecer essas coisas. Então, de nada vai adiantar você não dar nenhum tipo de treinamento durante o ano. Aí, uma vez por ano, você faz uma palestra. Aí, você gasta uma fortuna com um palestrante famosérrimo, que vai lá falar 1 horinha, e aí? Que resultado vai trazer? Não vai.
Eu não sou contra essas palestras, não. Mas desde que a empresa tem que fazer a sua lição de casa. Né? Certo. Então, é esse o passo a passo, gente. Vamos nessa, vamos um pouco. Mas nem tudo cabe para a empresa. Por quê? Porque nós estamos lá para trabalhar. Ai, bati aqui sem querer. Inclusive no presente, né? Que você me trouxe. Muito obrigada, viu? Imagina. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta também em relação ao líder que tem aquele funcionário que é corpo mole. Vamos imaginar que esse funcionário, ele tá ganhando super bem, tá num cargo, assim, bacanão. Uhum. Mas ele é corpo mole, tá, sabe? Só Não tá entregando, não tá entregando. e tal. Como que faz? O É. líder faz o quê com ele? Demite? Feedback. Não, a demissão Aí, é uma alternativa. Tá, é uma outra, mas não só essa, porque Porém, é radical, nunca não é? a primeira. Tá. A primeira A primeira alternativa, não é, tá? Então, é possível, assim, o que o líder tem que fazer? Feedback, gente. É o que eu mais ensino. É o título do meu 3º livro. Esse você não tem. Que ele tá esgotado no Brasil, o livro que eu mais Mas vendo. legal que eu entrei na pauta do livro que mais. Legal. E aí, por exemplo, você tem que dar constantes feedbacks. Fala assim, escuta, ó, fulano, você é dedicado, comprometido, além disso, você não tá entregando assim, assado. O que tá acontecendo, cara? Ouça. Porque a gente também não sabe o que tá acontecendo, né? Porque ao ouvir, isso é a empatia do líder. Aí você pode também ajudá-lo em algum aspecto, né? Mas essa pessoa que tá corpo mole aí, ele precisa de feedbacks, né? Então é isso. E essa é a função primordial do líder. De todas as ferramentas de gestão de pessoas, qual é a mais relevante e importante? Feedback. Entendeu? Eu tenho que saber fazer uma crítica a você. De uma maneira assertiva, direta, o qual você entenda e principalmente você saiba como você tem que agir. Porque se você tá tendo um comportamento que não tá legal, é porque você não sabe fazer o certo. Porque se você soubesse, você já teria feito certo. Aí você vai errar no trabalho. Entendeu? Então, essa é a função básica sua, líder, tá? É o que você tem que fazer no trabalho. Então, se você não sabe como falar, fala, Daniela, eu tenho uma dificuldade. Eu vou deixando. Até aquele dia que o pavio tá curto, aí você fala o que não devia. Aí você fica com uma imagem na empresa que não corresponde à tua. E isso é complicado. Então não dá pra ir deixando, né? Não dá pra ir pode, deixando. tem que falar se você tá imediato. incomodado ali com a pessoa no trabalho, Errou, falou. Acertou, falou também, viu, gente? Só que a pessoa tem receio de falar com medo de como o outro vai responder. Exato. Como que o outro vai reagir. Porque tá entrando numa pauta delicada. Você tá dando um feedback que não é um elogio, é o contrário. Isso mesmo, é uma crítica. Então, como que faz a crítica de uma maneira certa? Então, a crítica é o seguinte. Eu preciso falar diretamente à pessoa. Então, primeiro eu chego e falo assim. Aquela tonalidade vocal com seriedade, afinal de contas, é um erro. Entendeu? Não tô brincando ali, né? Porém, essa conversa, ela não precisa ser uma lavagem de roupa suja. Eu não tenho que te ofender. Aí a gente vai por um outro caminho. Então, as pessoas erram nessa estrada. Então, é uma conversa que, ao final dessa conversa, eu quero que você melhore. Portanto, ela é uma conversa positiva. E aí, eu começo validando pelo menos 2 pontos fortes seus. Isa, você é focada e disciplinada. Além disso, eu vou direto, eu vou descrever o problema. Além disso, você tem chegado atrasada, sei lá, todos os dias dessa semana. O que aconteceu, Isa? Eu tenho que te ouvir. Porque, de repente, você fala pra mim, Dani, sabe o que aconteceu? Sei lá. Eu tô com uma pessoa doente, aí eu não consigo sair de casa enquanto alguém não chega pra cuidar dessa pessoa. Aí eu sei que isso é temporário. E aí eu, como líder, eu posso checar o que eu posso fazer pra te ajudar, pra gente resolver esse problema. Sei lá, tô usando o problema do atraso, mas poderia ser qualquer outro, né? Tá? E aí, eu tenho que ouvir. Ao ouvir, falo, ok, entendi o que você tá vendo. Aí eu tenho que dizer, descrever de maneira específica o que eu quero de você. Eu tenho que falar de maneira específica, hein? Se o problema é atraso, eu não posso falar assim, então, Isa, eu quero que você chegue mais cedo. Chegar mais cedo não é ser específica. Agora, eu quero que você chegue às 7h30 da manhã e passe o cartão. Isso é ser específico. Detalhar. Exato, né? Então, o maior erro que o líder comete é, às vezes, ele chega e fala, Daniela, você, sei lá, fala de um trabalho que eu não entreguei, né? Tá? Ou, sei lá, de um comportamento que eu tive com alguém numa reunião. Sei lá, com um cliente. Sei lá, eu gritei com o cliente, né? Então, ele fala assim, então tá bom, Dani, não quero mais que você faça isso. Isso não é ser específico. Tá bom, eu sei que não é pra eu fazer, mas o que é pra eu fazer?
Aí as pessoas falam assim, é óbvio que a Daniela sabe. Não, eu não sei não, porque se fosse óbvio, o óbvio Ela não teria existe. feito já Exatamente. lá atrás É. ela teria feito. Então, o grande lance, eu preciso, é a pessoa entender que aquela será uma conversa positiva, de um assunto sério, tá? Eu preciso descrever o que aconteceu, ouvir a pessoa e descrever, ser específico no que eu quero da pessoa. E aí chegar num acordo. Tudo bem, Isa? Podemos fazer assim a partir. Você vai falar, posso, Dani. Sabe por quê, Isa? Confio em você. Acabou. É uma técnica que eu ensino. Esse é o workshop que eu mais faço, né? Inclusive, eu vim pro Brasil para fazer esse workshop. O Sacode Cast conseguiu dar uma extraída aí aqui numa pauta super. No Que, conteúdo, né, no conteúdo. exatamente. Uma pauta que o pessoal tem essa dúvida, né? Isso é muito comum, é muito comum. Gente, as pessoas rompem relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, casamentos terminam pela falta de diálogo. As pessoas não sabem Dialogar. falar quando o negócio, Tá. porque quando tá tudo bem, É fácil, É né? fácil. É fácil. entende? É difícil a pessoa errar, né, na comunicação quando as coisas estão indo super bem. Agora, e quando o negócio não vai? E aí, no dia a dia do trabalho, eu tenho que ter essa fluidez, essa liberdade. Então, eu falo, se eu tô, Você e tem eu que ser como líder… desbloqueado nisso, né? Exato, Porque você vai pegando um ritmo uma hora. De tanto que você faz, É isso uma mesmo. hora E você tem pega o ferramenta, jeito. gente. Eu tenho ferramenta, são 10 passos para dar feedback. Meu livro tá lá, é Feedback Receita Eficaz em 10 Passos, tá? Então, vai na técnica, vai na técnica. É o workshop que eu mais faço, que eu mais ensino. E a gente treina para ficar fluido isso, né? Então, e é normal ficar nervosona, com erro alheio, né? Então, se a pessoa tá super nervosa, o líder tá nervoso, eu sugiro que você espere para falar comigo até no máximo o dia seguinte. Mais tempo do que isso, eu costumo brigar. Eu falo, não é feedback, é flashback, né? Então, o feedback errou, falou. Acertou, falou também. Em relação ao erro, aconteceu no máximo ontem. Tá fresco na minha memória e na sua. E qual que é o momento certo de deixar de falar? Porque o líder também não pode ficar É isso pontuando mesmo. tudo. Quando que a gente deixa de falar? Pois é. Não tem mais uma vez, hein, gente? Cada caso é um caso e cada empresa tem sua regra. Num jogo de futebol, por exemplo, né? Se um jogador comete uma infração, o juiz vem, mostra pra ele um cartão amarelo. Ele tem que mostrar. O juiz não aplica o cartão escondidinho. Então, aquele jogador já sabe que, para o futebol, o próximo é amarelo e vermelho. Ele já sabe que ele está fora do jogo. Então, cada empresa tem que manter as regras do jogo. Então, geralmente, eu falo assim, eu falo uma vez, duas, três, eu falo assim, Daniela, essa é a nossa quarta e última conversa. A próxima é demissão. Então, Nossa, eu aviso. Nossa, eu gostaria que todo mundo fosse assim. Eu A melhor aviso. coisa é ter clareza, né? E isso, viu, E líder? aviso. Isso não é assédio moral, viu? Aí eu vou falar que a pessoa vai ser demitida? Um juiz mostra lá o cartão amarelo e o jogador já sabe que o próximo é amarelo e vermelho. Ele tá fora do jogo. No futebol são dois avisos. Na sua empresa podem ser 3, 4, eu não sei. Por isso que a gente tem que estabelecer isso. as regras do jogo, né? Eu vou falar, Isa, essa é a nossa quarta e última conversa sobre atraso. A próxima é demissão. Chega. Aí você vai poder… Eu vou falar, pô, Isa, é isso que você quer? Talvez nesse momento… Gente, comportamentos negativos recorrentes quer dizer alguma coisa. Exatamente. Talvez Pontualmente. nesse momento você fale assim, Daniela, não quero mais ficar nessa empresa. Me manda embora. E ok, a nossa conversa é ir para um outro lado. Entendeu? Agora… Você já sabe que essa é a nossa quarta e última conversa. Sei lá, vamos imaginar que na semana seguinte você chega atrasado de novo. Eu vou te demitir. E no momento da demissão, que também tem técnica para demitir, hein? Tem jeitinho para demitir, tá? Já é uma conversa informativa a demissão, não é negociação. Eu vou chegar, Isa, tô aqui para comunicar sua demissão pelo motivo de atraso. Neste momento que você já recebeu 4 sinais disso, nesse momento não vai ser uma surpresa a demissão para você. Você não vai poder dizer, falar assim, você já foi eu não preparou o sabia. território, né? Exato. Preparou o território. Exato. A demissão fica menos traumática quando eu dou os feedbacks. Agora, líder, o que não dá é a pessoa errar, você não fala, a pessoa erra de novo. Claro, não vai ser abduzida e vai fazer o certo. Entende? Aí depois você demite a pessoa. E a pessoa fala, pô, me demitiu por quê?
pelo atraso. Pô, mas você nunca me falou. E quando a mas pessoa é não óbvio, fala não é. e fala, não, são cortes da empresa, tá rolando cortes na empresa, Aí né? mas só você tá sendo reestruturado. É reestruturação. Aí é só você, né? Mas na só você reestruturação tá que tá sendo sendo reestruturado. Aí reestruturada. não dá, em líder pega mal pra você, tá? É por isso que a gente tem um monte de processo trabalhista. É por isso que você tem, às vezes, um ódio que você tem por aquele líder. Entende? Porque ele não te avisou. E ele viu isso. E é sua responsabilidade, líder, fazer isso. E é muito interessante, é muito maduro, assim, e interessante essa conversa que o líder tem com o… Tem que ter. que é necessário ter. isso E mesmo, assim, eu penso, por exemplo, vida profissional e vida pessoal. Porque na Aham. vida pessoal, a gente pode mostrar mais vulnerabilidade, colocar mais sentimento na conversa, né? Isso, Do que na vida É. profissional. Porque na Não, profissional tem que ser até- mais… um pouquinho mais, assim, esse lance negociável, informativo, diferente da sua vida pessoal, que você pode expor mais sentimento, não é? Exato, é isso mesmo. Gente, o seu chefe não é o seu pai. Tua chefe não é a sua mãe. A compreensão que um pai e uma mãe têm com você, filho, não é a mesma compreensão que você vai encontrar dentro das organizações. E veja bem, eu acho que é por isso que tem uma geração que está sofrendo bastante. Ah, é? Porque eles esperam uma compreensão paterna ou materna dentro da organização. E isso não vai acontecer. Por quê? Não é porque o teu chefe é ruim, tua chefe é ruim. Não, é porque o negócio é outro, é um outro ambiente. Isso é uma troca. Então, assim, isso não indica que eu não deva mostrar uma vulnerabilidade, que eu não deva trazer à tona alguns sentimentos no trabalho. Porém, a gente tem que fazer o que tem que fazer. Então, chegar nesse equilíbrio e ter essas conversas maduras, isso é relevante e importante. Né? Então, isso. Gente, olha, é humanamente impossível dizer que algo fora do trabalho não me afete no trabalho. Exemplo, às vezes, sei lá, seu cachorro morreu. Olha que loucura. Se seu cachorro morre, você tem que trabalhar. Aí tem gente que fala, Daniela, é só um cachorro. Eu falo, não, gente, às vezes é um filho pra pessoa. Exatamente. É um filho. Exatamente. E olha que dor. Você quebrou o coração, meu bem. Uhum. Entende? Você não vai estar. Entrei na empresa, estou bem. Não, não vai. Então, assim, eu preciso também ter essa segurança e essa liberdade para expor. Falar, puxa, não tô 100%. Então, talvez eu, como líder, eu não vou colocar você, talvez, num projeto que envolva muita exposição, uma inovação nesse período, até com que você, sei lá, esteja Se estabelecido, reestruture, se né? reestruture, né? Gente, quantos executivos eu lido que eles estão passando por um divórcio pesado, lutando na justiça pela guarda dos filhos, sabe? E o líder não pode chegar e chorar. Quantas pessoas choram na minha frente? Eu falo, cara, aqui é um ambiente seguro de você fazer isso. Porque realmente fazer isso na frente das pessoas fica complicado. E quanto mais você tenta esconder as emoções, você explode, somos seres humanos. Então tá na hora também da gente ser um pouquinho mais decente, adequado no trabalho. Quem nunca ficou nervoso no trabalho, né? Então, assim, saber lidar com essas nuances, com essas vertentes, né? É a habilidade do líder, né? Então, se você tá passando por um momento crítico, assim, sei lá, eu falo assim, a pessoa levou um pé na bunda, terminou uma relação, né? Tá super chateado, tá super fragilizado ali, sabe? E que você vê que pode te prejudicar, às vezes, no trabalho, conversa um pouquinho. Fala assim, olha, essa semana eu não tô legal, preciso de um tempo para me estabelecer. E se estabeleça, né? E, sabe, e se cuide nesse sentido. Mas também não dá para ficar assim a vida toda. Exatamente, Né? exatamente. Então, não espere também essa compreensão materna, paterna dentro da organização. Porque a gente está numa empresa, fala assim, eu entendo o que você está passando, né? Já teve executivos, por exemplo, que… Líder de produção, gente, às vezes o cara tava faltando toda segunda-feira, ele faltava toda segunda. E o cara era ótimo. Falei, o que tá acontecendo, né? Ele tava com um problema familiar pesadíssimo, de drogas, sabe assim? Com o filho, nem era com ele, mas assim, é uma pessoa muito próxima que vai respingar isso em você. Então não vá sonhando que você não vai se afetar. Também não sonhe que se algo ruim acontece no trabalho, você chega em casa e tá tudo bem. Não tá. Então, assim, a gente tem que saber olhar essas coisas, que isso faz parte da vida. Faz parte da vida, gente, né? Então, quanto mais essa segurança você tiver no trabalho, de poder abordar esses assuntos, de falar, sabe?
Fala, puxa, olha, eu não tô 100%, não tô legal. Uhum. Pra finalizar, então, aquele líder que quer fazer um aulão de yoga com a turma, como que ele faz pra unir, então? Porque, assim, eu percebo que o líder tem essa vontade de… Ah, é bom eles terem não precisa ser amigo, a equipe não precisa ser amiga, mas assim… Mas uma galera engajada, uma galera tá todo mundo engajada, junto, todo mundo… trabalhando. Então, assim, como que faz pra dar essa unida na turma? Olha, tem uma série de ações. Mais uma vez, hein, gente? Cada caso é um caso, depende do segmento da empresa, né? Do negócio. Então, assim, eu não tenho condição de dizer, ó, é esta ação. Isso Sim. funciona, isso não funciona. Porque às vezes funciona para uma determinada empresa e dá super errado numa outra, tá? Então, sempre a minha premissa, manter a equipe engajada, isso é muito importante, né? Fazer, por exemplo, as reuniões com a galera. Então, eu tenho uma reunião de alinhamento. Ou mensal, que eu não gosto. Mensal é muito longa, né? Eu gosto, sei lá, a cada 15 dias, tá? Ou a cada semana, depende do, sei lá, do nível daquele negócio. E também não é uma reunião de horas, não, pelo amor de Deus, sabe? Então, uma reunião em que você, líder, vai ouvir mais aquela galera. Então, o que funciona é o que o que você tá apto a ouvir, o que sua turma está disposta a dizer. As respostas estão dentro de sua equipe, de toda e qualquer liderança. Eu falo que achar a solução de um problema, vamos ouvir. Mas ouvir de verdade, né? Entendeu? Então, as respostas estão lá. Então, olha só, hein, gente, não tem nada de errado fazer um aulão Não de yoga. yoga. Pode ser uma delícia, Isso. inclusive. A equipe pode gostar. Aham. Exatamente. Desde que aquilo, sei lá, faça sentido para aquela moçada. Exatamente, pode fazer Entendeu? muito sentido pra eles. Mas aí você tem que pensar neles, que é o que você tá dizendo, né? Então, assim, agir em parceria com o RH te ajuda, o RH tá lá para te ajudar, o RH tem que ser estratégico, né? Pegar a opinião também, né, de um mentor seu, sabe? De alguém que você confie, você admire profissionalmente. Fala, escuta, eu tô pensando em dar um aulão de yoga, o que você acha, né? E aí, estar aberto também ao que a outra pessoa entendeu? Vai te dizer. Porque às vezes você tá super animadão com aquilo, e aí outro fala assim, poxa, isso não vai dar certo. Aí você fala, claro que vai, entendeu? Então, assim, né? Tem que estar aberto. pensar Então, no outro lado também, né? Isa, não tem uma receita pronta Não tem, no né? exercício da Sim. liderança. E essa é a beleza dessa função. Essa é a beleza dessa função, né? Então, são questões humanas, né? É a escuta. A gente tem aqui, ó, 2 ferramentas, ó, para ouvir de verdade, né? Então, é uma beleza trabalhar com gente. É verdade. Então, quanto mais você olhar com um olhar empático, um olhar respeitoso, admirando aquela galera que tem talentos diferentes. Um técnico de futebol provavelmente não joga tão bem como os jogadores dali. Então, o seu líder, talvez ele não fará o trabalho da maneira excelente como você faz. E tá tudo bem. Mas ele é o líder e ele tem uma visão mais a longo prazo, estratégica, ele sabe conduzir aquilo, né? Então é isso. Então, eu falo, né? O que eu falo para esse líder, tenha parcerias, né? Então, esteja aberto para ouvir alguém, use o RH da sua empresa como RH estratégico parceiro. Obrigada, Daniela. Adorei passou essa entrevista. rápido. Passou voando já. 1h30 já, você acredita? jura? Tudo Olha, isso. a gente fala, hein? Nossa, mas eu aprendi muito, assim. E eu gostei de estar com você de novo, novamente, recebendo essa podcast. Obrigada do convite. Uma honra essa viu? presença. Eu que Obrigada a agradeço. você. Assim que o livro ficar pronto, eu te aviso. Ah, tá bom, né? maravilha. A Isa já tem de primeira mão já o livro aí, né? Obrigada, viu? Eu desejo Obrigada a a você aí você. mais sucesso, né? Eu também E desejo que- todo sucesso. E que, enfim, você sempre possa expandir mais e mais aqui o Sacodecast, né? Ah, Trazendo muito conteúdos tão obrigada. legais, tão bacanas para as pessoas aí, tá Muito bom? obrigada. Eu que agradeço. Você pode olhar para a câmera e divulgar suas redes sociais, se quiser passar um recado pro público também. Legal. Então, gente, ó, pode me seguir lá. Eu tô como Daniela do Lago no Instagram. O Instagram é a minha rede que eu mais uso. O LinkedIn também é Daniela do Lago. Tem uma série de materiais no meu site, é danieladolago.com.br. Então, se você tá buscando, né, o desenvolvimento na sua parte de carreira, né, os próximos passos profissionais, pode me escrever. Eu vou ter o maior prazer em identificar se realmente é um processo de desenvolvimento de carreira que você precisa ou não, tá? Mas essa troca, ela é sempre muito positiva. Então,
É isso. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até o final. A gente também tá no Spotify e lá você pode seguir, mas se você tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, inscreva-se no canal para cada vez mais a gente trazer convidadas maravilhosas como a Daniela. Deixe o seu comentário, porque é muito importante a gente saber o feedback de vocês, qual parte que vocês mais gostaram. Eu leio os comentários, então ó, por favor, hein? Conto com a tua participação. Ah, e também me siga nas redes sociais, hein? @IsaPortioli, o meu pessoal. Produzo conteúdo, sou influencer e também tenho o Sacode.cast no TikTok, no Instagram, porque lá eu posto vários cortes curtos. Obrigada demais e até a próxima!